Papa Bento XVI é o mestre da catequese, né? Destacando essa importância do Papa Emérito Bento XVI. São 7 horas da manhã. Hoje não teremos a transmissão do programa Dário de Paula, não tivemos também o Sintonia Sertaneja por causa da transmissão da Santa Missa Ezequial do Papa Emérito Bento XVI. Eu dou bom dia e peço a bênção ao Bispo Dom Luiz Henrique. Dom Luiz, na homilia, o Papa Francisco enfatizou que Bento XVI foi o fiel amigo do esposo, né? Isso reforça como Bento XVI deixa um legado para todos nós. Bom dia, Dom Luiz, é a sua bênção. Bom dia e a minha saudação a todos que nos acompanham pela Rádio Diocesana Sintonia do Vale, nesse momento de grande emoção em que nos despedimos do Papa Emérito Bento XVI. E realmente toda a cerimônia foi bastante marcante pelos textos bíblicos utilizados, a homilia do Papa Francisco também nos faz recordar todo belo patrimônio riquíssimo dos escritos, das mensagens e catequeses do Papa Bento XVI, que nos despedimos e agora temos como um grande intercessor no céu. Sim, Dom Luiz, e o Papa Bento XVI, né, coloca Cristo no centro, né? Reforça essa questão litúrgica, deixa isso para nós como um legado, não é mesmo? Verdade, se a gente tiver a oportunidade, quem tiver, de ler os escritos do Papa Bento XVI, ver toda a importância de sua teologia e também do seu magistério para a vida da Igreja, na liturgia, o zelo, o cuidado, porque é importante lembrar que aquilo que expressamos na liturgia tem que ser condizente com a nossa fé, nossa doutrina, lex orandi, lex credendi, é um adágio latino antigo, fala que a lei do crer, né, somente a lei do orar, a forma do orar, de rezar, segue aquilo que cremos. Por isso o cuidado, o respeito, o zelo para com a liturgia nos mostra o Papa Bento XVI. Mas também as encíclicas escritas por ele de grande profundidade, Deus Caritas Est, Spessalvi, Caritas in Veritate, lembrando que o Papa Bento tem como lema cooperador da verdade. Então a preocupação toda dele de sempre ser servo da verdade. Por isso, claro que por conta desse empenho dele de sempre ser testemunha da verdade que é Jesus, tem seus críticos, aqueles que servem mais o mundo que a Cristo, que não aceitaram muito bem sua mensagem e a sua palavra tão importante e enriquecedora. Mas para nós, pessoas de fé que temos na igreja, no magistério, esse caminho seguro, sempre foram muito luminosas as reflexões, os textos do Papa Bento XVI para a nossa caminhada de fé. Dom Luiz Henrique, quais são suas memórias com Bento XVI? Como é que ele marcou a sua vida religiosa? Bom, primeiramente, o Papa Bento, eu estava em Roma quando, por ocasião do falecimento de João Paulo II, e estudante em Roma, e a eleição do Papa Bento. Foi esse momento muito emocionante. E depois a confiança do Papa Bento em me nomear como bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Estava em Campos, me dedicando ao ministério presbiteral, a serviço da igreja de Campos, e fui chamado pelo Papa Bento para ser bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Então, a memória de agradecimento, como também justamente o dia em que tive a oportunidade de estar com o Papa, cumprimentando-o por ocasião da ida dos bispos novos para um momento de encontro e formação. Me marcou a humildade e a ternura do Papa, a atenção, o olhar muito atento a cada um de nós, e isso foi muito especial. As pessoas sempre apresentavam a mídia como um cardeal rigoroso, na época que ele foi o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, implacável, e nós percebemos que não é nada disso. Uma pessoa de simplicidade, muita atenção, observador, de escuta, mas de muita clareza
nas questões teológicas e doutrinais. Então, a gente tem muito que agradecer ao Papa Bento XVI. Muito bem, Dom Luiz. Ele é chamado de Papa Verde, né? Ficou preocupado também com a questão ambiental, com a questão da comunicação, né? Exatamente, foi ele que muito se empenhou nesse aspecto, cuidado com a natureza, nos seus escritos, na sua fala, realmente muito se empenhou nesse sentido. Portanto, o legado bonito do Papa Bento é que, claro, Papa Francisco, com o seu discernimento, é o Papa hoje que nos confirma na fé, deu continuidade de modo muito especial com a sua preocupação com o meio ambiente. Muito bem, são 7h05. Nós estamos conversando com o bispo Dom Luiz Henrique, o bispo diocesano da Diocese Barra do Piraí, Volta Redonda. Na audiência geral, na primeira audiência geral, o Papa Francisco chama o Bento XVI de mestre da catequese. Queria que o Dom Luiz comentasse um pouco isso, né? Essa definição que o Papa Francisco faz de Bento XVI sendo um mestre da catequese, essa preocupação também com a forma, né, com a catequese, bispo. É o reconhecimento do Papa Francisco, né, de todo o trabalho, a produção acadêmica, as catequeses do Papa Bento XVI. A gente percebia o carinho, o respeito do Papa Francisco para com Bento XVI e, de outra parte, também Bento XVI demonstrando todo o respeito e reconhecimento pela figura do Papa Francisco. Dois homens que a gente pode perceber com jeito de ser diferente, talvez até visões, mas que se respeitavam muito. Isso que precisa na igreja, as pessoas se respeitarem para além de algumas diferenças de visão eclesial, de entender o outro como uma presença que agrega, que é enriquecedora na igreja. Então a gente vê isso muito bonito do gesto de Papa Francisco, em relação ao reconhecimento do trabalho de Bento XVI, e da parte de Bento XVI como Papa Emérito, no escondimento, na oração, sempre com muito cuidado, muita atenção, para que ninguém colocasse em dúvidas que o Papa atual é Francisco. Ele foi eleito como sucessor de Pedro para conduzir a nossa igreja e as nossas orações pelo seu ministério. A gente vê dois grandes homens da igreja que souberam se respeitar e cada um ao seu jeito procuraram servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o Papa Francisco servindo. Muito bem, são 7h07. 7h07, eu lembrei até daquele filme, né, Dois Papas, né, que mostra, claro que é uma produção, né, Dom Luiz, é uma produção de cinematográfica, mas tentou mostrar um pouco isso. Acho que a grande imprensa não consegue, né? O Dom Luiz falou isso em outro momento. A grande imprensa, infelizmente, às vezes tem um recorte muito pequeno, né, e não consegue mostrar a grandeza realmente do que acontece dentro da Igreja Católica, né? Fica muito especificamente em alguns temas menores, não se aprofunda, né? Assim como os veículos de comunicação católicos, a Rádio Vaticano, né, o Vatican News, não conseguem mostrar realmente o que é cada detalhe, né, Dom Luiz? A imprensa faz críticas, né, mas não consegue realmente mostrar para o público o que acontece, a grandeza da nossa religião, né? Isso é verdade, é uma visão muito estreita da grande mídia, somente no que se referia ao Papa Bento XVI. Procuravam de toda forma apresentar uma imagem de um senhor sisudo, fechado, implacável. E, pelo contrário, era um homem do diálogo, sabia respeitar, ouvir, muito claro na sua exposição, inventava histórias, tipo dizer que ele usava o sapato vermelho, que era costume da igreja, o sapato vermelho dos papas, mostrar a missão dele, que é martirial, testemunhal, de muita dificuldade, dizendo que era um sapato Prada, não tem nada a ver isso. Outras histórias absurdas de certo viés da mídia contrária ao Papa da época. Então o Papa Emérito foi um grande mártir em vida de tantas ideias que foram surgindo e apresentando sobre a vida dele, sobre ele, que não condiz com a verdade. Mas a gente sabe que aqueles que são servidores da verdade, cooperadores da verdade, passam por isso. E a gente percebe nitidamente que a Igreja sempre reconheceu a importância, o papel do Papa Bento, o próprio Papa Francisco,
com sua delicadeza, seu cuidado, seu respeito, nos ensina isso também. Cabe a nós, a mídia católica, mostrar realmente o que é a igreja, não que certos grupos de grande poder midiático querem apresentar, distorcendo certos aspectos da vida da igreja. Muito bem, 7h10, nós estamos conversando com o bispo Dom Luiz Henrique, aqui na transmissão especial. Nós acompanhamos a transmissão da Santa Missa Ezequial do Papa Emérito Bento XVI, aqui na Rádio Sintonia do Vale, com oferecimento dos sócios evangelizadores. Dom Luiz, no ano de 2007, Bento XVI visitou o Brasil no mês de abril, durante a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida, no interior de São Paulo. Nesse período, Frei Galvão foi canonizado, tornando-se santo, né? Santo de Santana Galvão, primeiro santo nascido no Brasil. Marca também a história do nosso país, a visita de Bento XVI, não é mesmo? Isso mesmo, inclusive por conta do documento riquíssimo de Aparecida, e que quem foi o relator justamente hoje, Papa Francisco, Cardeal Bergoglio. Eles trabalharam juntos, poderíamos dizer assim, Papa Bento confiando ao Bergoglio, futuro Papa, essa missão de consignar todas as contribuições que aconteceram na Conferência Episcopal Latino-Americana em Aparecida, produzindo um belíssimo texto que ainda hoje é importante a gente sempre revisitar, ler, estudar. O próprio Papa Francisco sempre procura recordar a importância desse documento, que foi justamente aprovado no pontificado do Papa Bento XVI. Tem uma outra grande riqueza para nós. Muito bem, Dom Luiz, eu vou deixar o microfone aberto à sua disposição. Quero agradecer a sua participação aqui na nossa transmissão, que é uma transmissão especial. A gente vai apresentar agora vários depoimentos do nosso clero, né, de pessoas que participaram aqui, para que o público conheça ainda mais a história de Bento XVI. Obrigado pela sua participação, Dom Luiz Henrique. Eu agradeço e Deus abençoe a todos. Que o Papa Bento XVI, agora no céu, ele que tanto procurou servir a nosso Senhor Jesus Cristo, interceda pela Santa Igreja. Ficou marcante, de grande emoção, aquilo que nós recebemos como notícia, que as últimas palavras dele foram: Jesus, Senhor, eu te amo. Então a gente vê um homem de profunda espiritualidade, que se gastou pelo reino, pela Igreja, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, um grande exemplo a ser seguido. Obrigado, Dom Luiz Henrique. São 7h02.